este computador. Muito bem. Bom, boa noite todas. Muito obrigado pela presença. Então, o tema de hoje, né, a gente tinha falado na semana passada, que era uma busca nossa de falarmos um pouco sobre a questão da empatia em termos desses tempos de pandemia, né? E eu fiz um joguinho de palavras, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o texto que eu mandei, né? Ele acabou sendo publicado no site do CONIC, né? O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs tinha me pedido para eu fazer uma matéria, né? Um artigo de opinião sobre isso. E eu coloquei, quando foi até sugestão da Karina, semana passada, falar sobre empatia, estou me lembrando, aí eu falei, bom, eu tenho até o tema pronto, vai sair agora uma matéria, e saiu, né? E eu fiz um joguinho de palavras, né? Lavar as mãos ou dar as mãos, né? Porque em tempos da pandemia nós estamos sendo instados a lavar as mãos, né? E não darmos as mãos, né? Porque dar as mãos, está todo mundo dizendo, não, o máximo o cotovelo, um soquinho de oi, mas nada de sair agarrando um ao outro, né? Então, nada de dar as mãos. Mas nós temos também esse jogo, né? De Pilatos lavando as mãos, né? E não querendo se meter na confusão, não é comigo, eu lavo as mãos. E, por outro lado, nós somos instados, né, nesse tempo de pandemia, a termos empatia e darmos as mãos. Então, nós temos que entender muito bem, né, o que é o momento de dar as mãos ou de lavar as mãos e por que certos setores da sociedade estão lavando as mãos, né, literalmente. Outros setores da sociedade estão se dando as mãos, né? Outros setores da sociedade lavam as mãos no sentido da higiene e outros não lavam as mãos, porque dizem que isso é besteira. E isso faz com que... E esses que acham que é besteira lavar as mãos como medida de higiene, né? São aqueles também que dão as mãos. Aí você vê o sujeito saudando, sem máscara, tomando cerveja, festando. Nós nunca vimos tantas festas clandestinas acontecendo ao mesmo tempo, num momento em que as autoridades sanitárias dizem, olha, pelo amor de Deus, fiquem em casa, não saiam, né? Nós não estamos tendo controle sobre nada. E essas pessoas não estão dando as mãos umas às outras, né? E, ao mesmo tempo, estão lavando as mãos da sua responsabilidade com relação a tudo, né? Então, até quando eu escrevi esse artigo semana passada, dizia, nós estamos quase chegando à casa dos 3.000 mortos por dia, nós já passamos isso. A média de morte já superou isso, né? Eu estava vendo hoje uma reportagem na televisão, num dos jornais, e a jornalista que fazia a matéria dizia, olha, essa minha matéria vai levar alguns minutos, e está morrendo uma pessoa a cada 20 segundos. No final dessa matéria, vão ter morrido 660 pessoas. Isso é muita loucura. Nós estamos vivendo muita loucura, né? E a pergunta é por que não surte efeito esse apelo, né? Por que o apelo da empatia não está surtindo efeito, né? E por que, de repente, você vê vozes que não são só de algumas autoridades governamentais ou do presidente da República ou tal, que são contrários a lockdown, distanciamento, mas tem muito empresário dizendo não, tem que abrir, não pode ficar fechado, nosso negócio está indo para o brejo. Quer dizer, é claro que nós temos um desafio. O desafio é que não somente os indivíduos têm que ser empáticos, mas as instituições da sociedade têm que ser empáticas. E esse é o problema que nós estamos vivendo. As instituições, enquanto aqueles organismos que devem ser os protetores da sociedade, né, elas não estão sendo empáticas. Elas não estão cumprindo o seu papel de darem guarita e proteger a sociedade como um todo, né,
de uma situação, por exemplo, como essa da pandemia. E, por outro lado, os indivíduos também estão tendo uma dificuldade enorme em expressar a, a sua capacidade de serem acolhedores, de sentirem a dor do outro, né? Quando eu digo que as instituições não estão sendo empáticas, né? Por exemplo, elas não estão sendo empáticas quando não dão o máximo de si para que todo e qualquer indivíduo que esteja passando por uma dificuldade extrema, né? Ele ou ela tenha acesso a meios para a sua mínima sobrevivência. Esse é o papel empático das instituições, né? No momento que uma instituição não é capaz de pensar empaticamente e dizer, bom, eu preciso fazer de tudo para que aquele dono daquele pequeno negócio que está quebrando, que vai quebrar, né, eu possa ofertar a ele alguma coisa para a sobrevivência dele, ou dela, né, o dono ou a dona. E, ao mesmo tempo, os indivíduos têm que ser empáticos. Mas o que acontece? Você não consegue ter uma sociedade áurea, uma sociedade de ouro, né, composta por homens de chumbo. Não adianta como você melhor vai organizar essas pecinhas de chumbo. A melhor organização não vai transformar as peças de chumbo em ouro. Então, eu não vou ter a possibilidade de ter instituições empáticas enquanto os indivíduos não forem empáticos. Mas por que os indivíduos não estão empáticos, né? Porque há uma tendência cada vez maior ao individualismo, ao egocentrismo, ao egoísmo e à vontade de resolver o seu próprio problema. Esse egoísmo, esse individualismo, né, ele aparece, por exemplo, nessa busca incessante hedonista, né, do prazer. Eu quero viver, eu estou cansado, eu não aguento mais ficar em casa prisioneira, então eu vou festar. E aí aparecem as desculpas mais estapafúrdias do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, esse indivíduo que diz eu vou festar é o cara que vai sentar na cadeira de uma repartição pública, por exemplo, e vai ter que tomar uma decisão, né, que afeta a vida de pessoas. Então, nós temos um desafio que é um binômio, quer dizer, nós precisamos de instituições empáticas e precisamos de indivíduos empáticos. Mas, para eu ter instituições empáticas, eu preciso ter indivíduos empáticos, são eles que compõem as instituições. Então, quando eu vejo, por exemplo, certos grupamentos, né, de profissionais que se posicionam de uma forma não empática perante o momento da pandemia, né, o que está por trás daquilo? É o seu próprio desejo de satisfazer a sua própria necessidade, satisfazer os seus anseios e a, as suas próprias perspectivas, né? Então, a pergunta que se faz, né, é como é que eu venço esse dilema, né? Eu só equilibro essa equação através de uma palavra mágica. 4 letrinhas. Parece piegas, mas não é. Eu só resolvo isso através do amor. E a gente acha que amor é uma coisa que não pertence à dimensão das instituições. Mas o que é amor dentro do gabinete do governador de estado, do prefeito, do presidente da república, do ministro tal? Aqui não é lugar para a gente discutir isso. Afinal, nós vivemos um Estado laico, né? Parece até que amor é uma coisa religiosa, né? E que o Estado laico nos proíbe de podermos trabalhar de uma forma empática, né? Mas, para a gente conseguir fazer isso, né, nós que estamos atentos e aqueles que estão empaticamente conectados, né, nós precisamos travar uma, digamos assim, uma batalha estratégica, silenciosa e inteligente. Porque você não vai chegar de repente, né, por acaso,
as colegas que eu estou vendo aqui agora pelo vídeo, né, ah, trabalham em repartições públicas, né? E você vai chegar numa repartição pública e vai dizer, pessoal, vamos primeiro dar as mãos, vamos fazer uma oração. As pessoas vão olhar e falar, vem cá, você enlouqueceu? Isso não é lugar para isso, né? Por isso que eu estou dizendo que tem que ser uma estratégia inteligente, né? Como é que eu venço isso? Esse é um dos propósitos dos nossos encontros, né, que a gente está promovendo, das conversas significativas, né? Como é que eu crio uma conversa significativa que eu consiga derrubar certas resistências, né, que eu não consigo vencer através de um método ostensivo? O método ostensivo não vai funcionar, porque as pessoas estão muito resistentes e reagentes a qualquer coisa que as leve a pensar que isso significa uma mudança comportamental minha, porque eu estou certa. E eu coloco essa perspectiva, né, extremamente objetiva, pragmática, materialista. Eu não quero saber de nada a não ser o trabalho, né? E, ao contrário, quando eu vou falar sobre a vida privada de cada um e cada uma, né, e dizer que eu preciso de mais empatia e mais amor, a pessoa vai te ah, acusar de estar querendo se miscuir na vida dela. Então, eu tenho um desafio. Eu preciso encontrar uma fórmula de equacionar isso. Mas eu tenho que afirmar que o único antídoto para esse impasse é amor. Agora, nós achamos, muitas vezes, que precisamos fazer o amor vingar e ser o vitorioso, né, através de uma explicitação da expressão do que é ser amoroso, né? Mas nós somos, na verdade, muitas vezes, presa fácil do desamor, porque nós não conseguimos colocar isso em prática, de repente, no nosso próprio trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples, né? Impaciência com alguém no seu trabalho. Não engulo aquele cara. Não consigo conversar com aquela pessoa porque ela é radical, não sei o quê. Eu prefiro ficar longe. Parece uma solução, né? Mas, na verdade, o que você está fazendo nesse momento é simplesmente colocar como prioridade o teu sentimento, né? A tua razão. Mas uma verdadeira expressão de amor nos levaria, por exemplo, na dimensão do trabalho, a sermos capazes de ser paciente com quem talvez nem merecesse a nossa paciência, segundo o nosso conceito, né? Ou veja, por exemplo, quando nós julgamos as pessoas, né? Veja, são coisas muito corriqueiras nossas. Nós somos impacientes com as pessoas, nós julgamos as pessoas. Por vezes nós nos colocamos muito sutilmente acima delas, achando que nós sabemos muito mais do que ela sabe, e ela está falando besteira, ela, ele, né? A pessoa. Então, tem uma série de condicionantes que eu não vivo essa expressão de amor. Agora, eu quero que a minha instituição onde eu trabalho, o órgão onde eu trabalho, seja uma verdadeira fonte infindável de reconhecimento, de cooperação, de entendimento, de compaixão e, por que não, né, de empatia. Então, aí que está o problema. Quando eu digo que é o amor que resolve, e eu não estou falando isso no sentido meramente de um emocionalismo barato. Vamos nos amar uns aos outros, precisamos nos amar. O que significa verdadeiramente essa ideia de você colocar o amor como uma força poderosa capaz de resolver o problema atual da falta de empatia? Então, talvez um primeiro elemento, né, que nos leva a percebermos
como transformarmos as instituições em instituições mais empáticas, né? Como eu disse, é nós nos tornarmos mais empáticos. Nós sermos capazes de expressar empatia de uma forma mais intensa, né? Nós sermos capazes de reconhecer a necessidade que temos da felicidade do outro. Isso é um elemento de amor. Isso é um elemento de conexão, né? Agora, como é que eu faço isso acontecer? Desculpe. Eu faço isso acontecer através da minha prática. Então, a primeira coisa que eu vejo como fundamental é nos avaliarmos a cada dia. Acho que eu falei isso num dos nossos encontros no passado, no primeiro, já não me lembro mais, mas uma coisa fundamental é a avaliação diária. Quer dizer, como é que foi meu dia hoje? Onde é que eu acho que eu poderia ter demonstrado um pouco mais de entendimento, de paciência, de compaixão, de cooperação em tudo que acontece no meu dia a dia? Essa avaliação diária, ela é um instrumento de uma força impressionante, porque ela me transforma. Quem nos transforma é a avaliação. Nós somos os únicos seres que são capazes de alterar o seu comportamento e não serem presa fácil dos seus instintos, né? Então, como é que eu faço para eu não ser presa fácil do meu instinto? Olha a princesinha aí. Eu não ser presa fácil do meu instinto significa eu me avaliar a cada momento, né? O que eu disse, o que eu falei, o que eu pensei, o que eu expressei e como eu agi. Agora, experimentem fazer isso no seu cotidiano. Eu faço essa proposta, tá? Peguem e façam isso a partir de hoje. Reservem 5 minutos do seu dia seguinte, tá? A avaliação do dia anterior. Ou pode ser na noite, tem que ser no final do dia, né? Quando tudo termina, você fala, bom, agora eu vou me avaliar, né? Mas muita gente tem um problema sério que vai se avaliar deitado na cama e depois de 3 minutos já pegou no sono e não lembra de mais nada, né? Aí não vai funcionar. Então tem que ser um momento realmente de concentração, de atenção, né? De foco em cima da sua avaliação, né? Então eu vou me avaliar. E as perguntas da avaliação são perguntas muito simples. Como foi o meu dia? Onde eu acho que eu fiz algo, falei algo, expressei algo, pensei algo, que eu depois diria podia ter sido diferente? E como eu posso promover essa mudança? Então, no momento que eu começo a fazer isso, né, o que vai acontecer? A pessoa que foi o objeto, o alvo fácil, né, da minha insatisfação, da minha impaciência, da minha soberba, ou o que seja, né, essa pessoa vai sacar, isso que é o interessante da história, essa pessoa vai sacar que alguma coisa mudou em você. Ela vai perceber isso. Anotem, as pessoas percebem imediatamente que nós mudamos. E elas, ao mesmo tempo, imediatamente mudam o seu comportamento também. Então, se eu quero empatia em tempos de pandemia, né, que era o tema maior, né, e a pergunta que eu joguei é: ou a gente lava as mãos ou a gente dá as mãos, né? Claro que a gente se dá as mãos no sentido mais amplo, claro que a gente lava as mãos no sentido da higiene, né, da questão sanitária, claro que a gente não lava as mãos da nossa responsabilidade e claro que a gente não dá as mãos no momento em que precisamos exercitar o distanciamento. E eu só consigo fazer isso de uma forma consciente, né, se eu estiver num modelo contínuo de avaliação.
até a própria questão da avaliação perante esse momento pandêmico da questão sanitária, né? Eu posso estar fazendo tudo direitinho, eu acho, mas tem vezes que eu acho que eu não fiz muito direitinho, né? Então, ao invés de nós estarmos cobrando dos outros, nós estamos oferecendo aos outros uma possibilidade de transformação através do exemplo da nossa transformação. Eu mesmo me transformo, eu mesmo sou o instrumento da transformação do outro, né? E eu me transformo, sou instrumento da transformação do outro, né? Num sentido extremamente dinâmico, né? Não é num sentido estático. Eu estou dinamicamente, continuamente, né, me transformando. Agora, se eu levo isso para o ambiente de trabalho, se eu levo isso para a sociedade como um todo, né, eu estou fazendo um trabalho de formiguinha. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Não vou mudar a cabeça de um ministro de Estado, pelo meu comportamento, se eu sou na pirâmide hierárquica, eu estou lá na base, lá embaixo, né? Mas nós nunca sabemos o nosso futuro. E se nós tivermos essa prática, eu não sei onde é que eu posso parar. E a gente sabe disso. Quer dizer, eu trago um próprio exemplo meu. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar como ministro de Estado na minha vida. Nunca se passou pela minha cabeça. Eu não estou na política, não estou na política partidária, jamais seria recomendado para trabalhar com ministro de Estado, ser assessor direto de um ministro de Estado. Mas eu fui, né? E no último momento em que eu pedi a demissão, porque eu saquei que não era minha praia a trabalhar nessa posição enquanto assessor de ministro de Estado, né, foi uma conversa, eu não vou dar o nome do ministro, nem quero entrar nos detalhes, mas foi uma conversa hilária dele comigo. Ele chega para mim e fala assim: Irad, bom, você quer sair e tal, eu fico muito triste porque você foi um excelente profissional, aquelas elogios e tal. E eu tenho certeza que você não vai sair atirando em mim, né? Eu falei: ministro, o senhor viu quem eu sou, como é que eu vou sair atirando no senhor? Né? Mas era quase que uma certeza dele, mas ele queria ter o benefício da dúvida, né? Mas o que era o meu atestado, né? Eram os meus bons antecedentes com ele. Então a gente nunca sabe onde é que a gente vai parar. A gente nunca sabe quem a gente vai influenciar. Não vou dizer que eu tenho influenciado esse ministro de Estado, né? Mas alguma coisa eu deixei. Algo ele vai lembrar, né? E é isso que a gente pode fazer na nossa vida, sabe? Eu acho que a gente tem essa possibilidade, né, de ajudar as instituições a trabalharem pelo bem-estar da sociedade como um elemento essencial delas por uma questão de empatia com a sociedade. Porque as nossas instituições hoje, elas se encontram distantes da sociedade. Elas parecem elementos compartimentalizados que não a sociedade parece que é de certa forma, um fardo sobre elas, né? Tem que fazer porque tem que fazer, mas não porque é um ser humano que eu estou vendo lá. Não porque é um grupamento humano que eu estou preocupado. É isso que nós precisamos transformar e podemos transformar através do nosso cotidiano, né? Eu trago um outro exemplo. Uma certa vez, um funcionário público, graduado, né, me procura para fazer um trabalho de coaching com ele, né? E ele diz: eu sou muito jovem, né? Estou numa posição de chefia grande na repartição, né? Dentro do ministério, e o que está acontecendo é que eu não consigo captar a lealdade dos meus funcionários, que a maioria é muito mais velha do que eu. Tem gente lá que tem o dobro da idade que eu. O cara tinha 30 anos, tem gente de 60 anos trabalhando lá, e que eles não me levam a sério.
mas eu sou o chefe. O que eu faço? Né? Aí eu dei para ele, trouxe uma analogia que eu acho muito interessante. Onde reside a grandeza do oceano? Por que o oceano é tão cheio d'água? Porque ele se coloca abaixo dos rios. Ele não se coloca acima. Se ele se colocasse acima, toda a água do oceano esvaria para os rios. E aí não teria nada. Mas o oceano se coloca abaixo. E ele é o beneficiário de tudo aquilo. Né? Então, o que significa colocar-se abaixo nessa analogia? É humildade. Se você exercitar a humildade dentro da sua repartição, o que parece uma palavra absurda, quer dizer, isso não vai dar certo. Né? E foi muito interessante como isso começou a modificar o comportamento. Quer dizer, quando ele saiu da defensiva, quando ele deixou de querer impor a sua autoridade, né? Porque eles iriam solapar ele o tempo todo, né? Ele consegue ganhar a atenção de um ou de outro. E isso tem um efeito dominó sobre todo aquele grupamento. Então, de novo, eu consigo reverter o jogo, alterar a equação através de gestos muito simples, mas através da prática, através da ação, não através somente das palavras. Porque o mundo hoje está realmente cansado de boas palavras, né? O mundo quer ver ação. Né? Então, voltando ao nosso dilema, né? Eu preciso de instituições que sejam empáticas, né? Que vejam os seres humanos às quais elas servem, né? E não às quais elas comandam, mandam ou impõem um determinado modelo. Até porque a gente cansa de estudar isso, né? Mas parece que não entende. De onde surgiu a ideia do Estado Nacional? Não era para a proteção dos indivíduos? As pessoas não toparam se submeter à autoridade do Estado Nacional para que a sua proteção fosse garantida? Essa é a gênese do Estado Nacional, né? Em poucas palavras. Então, se a ideia é que o Estado tem que ser o meu protetor, né? Os entes estatais têm que entender que eles são os protetores dos seres humanos, e não os seus algozes. Né? Que os seres humanos não podem ser sacrificados em nome de uma teoria econômica que, de repente, o Estado resolva adotar. Que os seres humanos não podem ser dizimados em nome de um modelo social, ou o que seja, que A ou B queira, mas que as instituições têm esse papel de serem as grandes protetoras. Né? Mas eu trago tudo isso agora com outro pano de fundo aqui para a gente problematizar. Né? E aí eu termino a minha apresentação. Mas há um grande mal-estar na sociedade. Há uma grande desconfiança na sociedade com relação às suas próprias instituições, né? E esse próprio ambiente ele se tornou agora um ambiente caracterizado por rancor e inimizade, por luta e dissensão, cada vez mais. Agora as redes sociais multiplicaram esse efeito por 1 milhão, 1 bilhão, sei lá. Porque antes você levava dias para entender alguma coisa que está acontecendo. Hoje, em questão de segundos, as redes sociais sabem e multiplicam isso de uma forma impressionante. Né? Eu sempre lembro da história que o Tancredo Neves, né, contava que, quando ele era senador, ele gostava muito de entrar pela porta do Senado, junto com algum assessor, e fazer um comentário bem alto sobre alguma coisa assim absurdamente absurda. E ele queria ver em quanto tempo ele ia receber um telefonema, um chamado de alguém, dizendo: vem cá, você está sabendo do que está acontecendo? Né? Porque ele falava isso alto para que o cara da portaria ouvisse, ou algum assessor de outro lugar ouvisse, e ele queria ver em quanto tempo isso se alastrava, né? E como é que isso voltava, de repente, até ele. Né? Só que o Tancredo, nesse relato, diz que levava
horas, um dia, 2 dias, até que esse burburinho aparecer. Hoje são segundos, microsegundos. Você pode falar qualquer coisa, explode. E por isso que essa tensão e esse rancor, inimizade, e essa coisa de pular um na jugular do outro, está ficando cada vez mais intensa, né? As polarizações cada vez mais intensas, né? E faz com que o indivíduo dissemine rapidamente qualquer coisa que ele queira, né? E não verifique coisa nenhuma. Ninguém está verificando nada. Eu acho isso impressionante. Como as pessoas não estão mais exercitando a sua autocrítica, olhar e falar assim, vem cá, mas isso parece absurdo. Eu não posso passar adiante esse vídeo. Uma coisa de errado aqui. E sem falar nas deepfake agora, que o cara pega a boca do outro, bota o que ele quiser na boca dele e o cara sai falando tudo. Mas mesmo aqui você tem que ter um pouco de julgamento, né? Então, nesse pano de fundo agora que o mundo moderno nos trouxe, né, de estimular a polarização, né, para eu conseguir fazer essa coisa funcionar, né, isso que eu estava falando antes, né, de que nós precisamos modificar o elemento agregador, né, e colocar amor como elemento agregador fundamental, e esse amor significa a nossa prática, né, aquilo que eu faço. Né, a regra de ouro é muito simples. Não faça aos outros o que você não quer que seja feito a si mesmo. E pronto, isso na sua avaliação diária, você vai fazer esse peso, né? Você vai pesar isso. Dizer, vem cá, eu estou fazendo aos outros o que eu não queria que fizesse para mim mesmo. Agora, se eu for tão destituído de alma, eu vou dizer, eu estou fazendo aos outros o que eu não quero que façam mesmo, que eu quero vingar determinado propósito. Eu digo, bom, então aí eu desisto. Com esse não tem condição de você querer fazer alguma coisa. Mas tem condição de fazer com aquele que diz, realmente isso não tem sentido, né? E nessa ambiência de polarização, o meu exemplo pode ser aquele que faz a diferença, né? Porque, e eu termino aqui, que nós vamos ser capazes de alcançar um momento na história humana onde, de fato, nós vamos viver uma, uma sociedade empática, cooperativa, aonde todos esses polos desaparecerão, eu não tenho dúvida. Absolutamente não tenho nenhuma dúvida. Agora, se isso vai acontecer depois de horrores inimagináveis, ou vai acontecer a partir de um ato de vontade coletiva e consultiva, de sentar junto e consultar e tomar uma decisão, é só nossa decisão. Então, que comecemos agora. Quer dizer, essa pandemia para nós é um laboratório excepcional para essa coisa da empatia, né? E para começar, eu só digo isso: avalie-se a cada dia. Use a regra de ouro. Eu fiz hoje alguma coisa a alguém que eu não queria que fizessem comigo? Por menor que seja. E é só você contigo mesmo fazendo a avaliação. Ok, fiz, tá legal. Como é que eu mudo isso? Eu posso fazer assim da próxima vez. Quando você fizer isso, a pessoa que foi o alvo fácil da tua injustiça, entre aspas, né, ela vai sacar que você mudou. E ela vai querer mudar também. O segredo está aí. Existe uma conexão, agora que está muito na moda, né, uma conexão quântica entre as pessoas, né? E isso é uma realidade. Uma coisa muda aqui, ela é capaz de mudar 10 outras coisas em outro lugar. Nós estamos vivendo um mundo muito cartesiano, um mundo muito linear. O mundo não é cartesiano nem linear. Ele é uma coisa fantástica. As conexões entre pessoas... Opa, o que houve? Tivemos um problema técnico, caiu a internet e eu não sei onde é que eu parei, né? Mas eu já estava na finalização, né? Era coisa quântica, né? Está dizendo que há uma conexão quântica, né? Essa palavra é muito mal utilizada e muito banalizada, né? Mas eu, como ex-engenheiro que foi obrigado a estudar muita física, né? Engenheiro eletrônico, então eu diria, olha,
a ideia da conexão quântica é uma coisa muito interessante. É porque existe uma possibilidade de conexão entre almas que ultrapassa os limites daquilo que fisicamente nós achamos que é possível. Fisicamente só é possível eu conversar com vocês se eu tiver um meio eletrônico, e não é possível eu chegar na minha janela, estando aqui no Lago Norte, falar com pessoas que estão em qualquer outro lugar, né? É porque eu estou muito limitado na minha perspectiva. Eu acho que eu só consigo falar através de um determinado canal, seja ele ar ou eletrônico, né? Mas eu não uso o potencial que eu tenho para uma conexão que vai para além das limitações geográficas ou físicas, né? E essa história do amor é capaz de fazer essa conexão. Então, nós somos capazes de mudar pensamentos, raciocínios de pessoas, do mundo, se nós nos conectarmos, né? Não estou dizendo que esse seja a panaceia universal nem a única saída, mas esse é um bom começo. É isso aí.